Continuando aqui a nossa aula. Após fazer o lançamento dos níveis, clica em aceitar. Agora vamos importar os nossos arquivos do AutoCAD. Para importar um arquivo do AutoCAD, você vai clicar aqui em editar máscara. Clicando aqui, ele abre uma janela, você clica no mais e ele vai abrir uma janela para você procurar aonde você criou e salvou os seus arquivos básicos. No nosso caso, ele está aqui nesta pasta e aqui estão os três. Você seleciona, clica em abrir e ele traz os arquivos para você. Para aceitar, você clica em aceitar. Ele traz todos os seus arquivos aqui dentro do seu sítio. Antes de aceitar esses arquivos, nós vamos fazer algumas configurações. Ajuste do ponto comum entre eles e da escala. Então nós vamos clicar aqui nesse símbolo. Ele abre essa outra janela. Você vê que como nós no AutoCAD trouxemos o eixo XY, ele já trouxe aqui localizado o eixo XY. Agora devemos somente escalar o projeto. Vamos colocar em escala. Nós vamos em busca de uma medida conhecida. Por exemplo, essa parede é 15 centímetros. Você liga o OSNAP, a mesma coisa do OSNAP selecionar capturas, né, que é o OSNAP do AutoCAD. Clique em acionar capturas e escolhe as referências que você quer. Clique em aceitar. Você clica nessa régua aqui, ó, para fazer a escala. Clica num ponto, clica em outro ponto conhecido. E aqui você bota a medida em metros, ponto 15. Clique em aceitar. Então esse projeto, essa planta está escalada para a escala de acordo com as medidas do projeto. Para aceitar, você deve somente clicar em aceitar. E assim você faz para todos os outros pavimentos. Primeiro pavimento, clica aqui em ajustar a escala, aciona aqui as capturas, clica em aceitar, escolhe uma cota conhecida, pode ser qualquer cota que você quiser. Você liga a régua, clica em dois pontos, aí ponto 15 e aceita. E aceita aqui novamente. E na cobertura você faz a mesma coisa. Repete o processo, ativa as capturas, clique em aceitar, procura uma medida conhecida. Pode ser em qualquer local, não precisa ser tudo num único canto. A única coisa que tem que ser a mesma é a origem do projeto. Ponto 15, clique em aceitar, traz o desenho para a tela e aceita novamente. Agora vamos vincular cada desenho a cada nível daqueles que nós criamos. Para fazer essa vinculação, nós vamos clicar aqui em vistas dos grupos. Ao clicar aqui, ele abre uma janela onde você tem todos os níveis a qual você vai vincular o seu desenho. Por exemplo, o fundo da caixa, ele é ligado à cobertura. Fundo da caixa 2, a cobertura. Fundo da caixa, cobertura. Cobertura também é cobertura. 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 Primeiro pavimento, que eu chamei de superior aqui, vou chamar aqui. Primeiro pavimento, primeiro pavimento, primeiro pavimento. O térreo, 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 térreo. Normalmente eu não vinculo a fundação, eu vinculo somente a entrada de pilares. Mas se você quiser vincular a fundação, não tem problema, certo? Feito isso, clica em aceitar.
Feito toda essa configuração, aqui você pode aceitar. Caso você faça alguma edição no seu projeto base no DWG, no AutoCAD, esse ajuste feito por lá, como eles estão vinculados, ele é editado aqui automaticamente. Caso precise, nós vamos fazer um exemplo e vamos fazer esse tipo de ajuste. Após fazer essa configuração, você clica em aceitar. Ao clicar em aceitar, ele traz para a sua tela do CIPECAD o projeto que você indicou como sendo a da fundação dos pilares. A locação de entrada de pilares. Como eu falei que era o térreo, ó, ele trouxe para mim aqui o térreo e todos os pilares ajustados conforme foi feito no AutoCAD. Para inserir pilares, aqui ele chama de eixo X e aqui ele chama de eixo Y, certo? Nós vamos fazer um cálculo inicialmente sem considerar a ação do vento e posteriormente nós vamos aplicar a ação do vento para ver se há alguma mudança no cálculo, certo? Claro que vai haver, mas eu gosto de demonstrar, porque muitas pessoas às vezes não gostam de considerar a ação do vento. É por esse motivo que algumas fundações ficam um pouco diferente de outros cálculos. Por quê? Porque as pessoas não consideram o vento. E eu costumo considerar a ação do vento em todos os meus projetos, certo? Mesmo sendo um projeto de casa plana, eu considero a ação do vento. Porque se você colocar um copo seco em cima de uma mesa, o vento tira. Então você deve considerar a ação do vento. Continuando aqui com a nossa aula, nós vamos inserir os pilares. Para inserir um pilar, vou dar um zoom aqui, ó. Para dar esse zoom, eu rolo a bolinha do mouse, do scroll. Ou posso vir aqui, ó, clicar e dar um zoom, ok? Vamos lá, desculpe. Continuando aqui com a nossa aula, para inserir pilares, nós vamos aqui em Introdução, Pilares, Paredes e Elementos de Fundação. No caso, são pilares. Clico em Novo Pilar, ele abre essa janela, ó. Esse meu pilar, ele vai de onde? Aqui ele passa por todos os níveis, ó, vai da minha fundação, que está a 1 metro negativo abaixo, negativo porque está abaixo do nível do solo. O meu térreo está a 1 metro, primeiro tem um térreo aqui no nível 0, tem um térreo no nível 1 metro e um térreo no nível 2 metros, e assim sucessivamente, certo? Nessa caixa de pilares, nós temos a informação de onde o pilar vai partir, no caso aqui vai partir da fundação. Se eu fosse criar uma viga de transição no pavimento térreo para o pavimento superior, eu marcaria aqui, ó, pavimento térreo até o pavimento superior. Então ele criaria um pilar aqui, ó, apenas nesse trecho, ok? É desta maneira que nós criamos pilares de transição. Faremos o lançamento de alguns pilares de transição nesse nosso projeto, mas por enquanto vamos lançar os pilares normalmente. Então, voltando aqui, ó, nossos pilares vão partir da fundação e vão até a cobertura. Cobertura 0. Por que cobertura 0? Porque nós vamos lançar a parte inicial do nosso projeto. Eu estou lá na parte de trás, né? Como eu estou na parte de trás, eu vou marcar cobertura 2. Então ele muda. Essa medida aqui, ó, X e Y, são as medidas dos meus pilares em relação ao eixo X e ao eixo Y. Esse nosso pilar aqui, ó, no sentido de X, ele mede 14 centímetros. E no sentido de Y, ele mede 30 centímetros. Então, ó, eu coloco essa representação aqui, ó. O X é 14. Então, para mudar todos ao mesmo tempo, eu marco aqui. Por quê? Porque o pilar, ele considera que o pilar, ele começa com uma medida X e vai diminuindo. Ele nunca vai aumentando. Então, se eu botar aqui 14 centímetros, ele considera que todos são 14, entendeu?
Se fosse ao contrário, se aqui tivesse desta maneira, eu quisesse colocar 30 centímetros no meu pilar, como eu faria? Eu marcaria aqui em cima, ó, 30 centímetros. Por quê? Porque ele não deixa que o pilar embaixo seja mais estreito do que um pavimento inferior, seja mais estreito do que o superior. Então aqui, ó, 14, ele faz todos, e aqui o Y é 30. Mantendo essa configuração, aqui ele tem a referência do meu pilar, que é o P1. Ele tem o ângulo de inserção, ele está marcando aqui sem vinculação. Eu vou deixar meu pilar com vinculação exterior. O que representa isso aqui? É que ele vai estar ligado a uma fundação, ok? Esses coeficientes aqui nós vamos trabalhar posteriormente. Vamos criar, após fazer essas configurações, vamos clicar em aceitar e inserir o primeiro pilar. Você vê que ele vem aqui, ó, ele está no mouse, o mouse mudou o sentido. Por que que eu criei essa orientação aqui, X? Porque todo pilar, a inserção dele é feita pelo centro de gravidade. Então, ó, se eu venho aqui em capturas, seleciono todas, desmarco todas e marco somente qual? A interseção. Por quê? Porque é na interseção aqui que está o meu centro de gravidade. Ao clicar aqui, ó, meu pilar vem bem certinho aqui, ó. Tá vendo, ó? P1, P2, P3, todos esses pilares aqui, ó, eles vão, quando você fizer um lançamento que ficar desta forma, você clica novamente no mesmo local que ele ajusta, tá vendo, ó? P3, ó. Segundo o arquiteto, esses pilares aqui estão em um nível, a fundação está no mesmo nível, mas o final de cada pilar, em cada grupo de pilares é diferente. Eu vou encerrar essa aula por aqui, para não ficar muito extensa. Vou só concluir o lançamento desses pilares aqui, ó. E depois vamos lançar os pilares do outro grupo. Você vê que ele traz, ó, esse aqui está de formato diferente. Como ele está num formato diferente, eu clico com o botão direito, ele volta para cá, ó, e eu edito aqui a posição. Então aqui vai ficar sendo 30 e aqui vai ficar sendo 14. Clique em aceitar. Eu trago meu pilar aqui, ó. Pronto. Então vamos encerrar essa aula por aqui e continuaremos na próxima aula. Obrigado a todos, curtam meu vídeo, inscrevam-se no meu canal.